Aqui em São Paulo, a principal notícia, eu espero que não esteja voltando essa modalidade criminosa, porque é uma modalidade que é crime hediondo. O sequestro é crime hediondo, você não dá chance nenhuma à vítima de se defender de qualquer idade, criança, e de qualquer gênero, homens, mulheres, enfim, pessoas de idade. Eu já vi, na época em que tinha muito sequestro em São Paulo, famílias receberem foto de crianças de 5, 6 anos de idade com metralhadora apontada para a cabeça, fuzil, que eles cortavam a orelha, mandavam dedo, partes das pessoas. Uma vez foram tão maus, mas tão maus, mas tão maus. Era uma família aqui do ABC, que era dona de uma rede de supermercados. Mandaram uma orelha de um menino que eles tinham sequestrado e disseram que queriam um resgate. A família foi lá, pagou o resgate. Quando encontraram o garoto, já estava morto. E não sei por que os nossos legisladores, né, resolveram amolecer para quem é sequestrador. Sequestrador é canalha. Eu repito, não dá a mínima chance de defesa para a vítima. Imagina esse cidadão, um rapaz de 33 anos, uma semana nas mãos de uma quadrilha, o que passou esse sujeito e a família dele também, o que passou. Mas havia uma previsão na lei que para crime hediondo, entre eles o sequestro, não tinha progressão de pena. O cara pegava 20 anos, ficava 20 anos, pegava 30, ficava 30 anos e pronto, acabou. Não saía da cadeia em hipótese nenhuma, nem por bom comportamento, nem nada. Aí resolveram amolecer para pedófilos, amolecer para sequestradores e desse jeito eles botam o cara em liberdade provisória, nessas temporárias, o cara deixa a cadeia e desaparece, some. Foi o que aconteceu com aquele Nora Bueno, que sequestrou o Washington Oliveto e a maioria desses sequestradores. Mas, enfim, é um crime terrível. O Lucas Martins tem mais detalhes. É um rapaz de 33 anos que foi sequestrado, não sei, foi em São Paulo, e foi levado para Mongaguá, no litoral de São Paulo. Foi encontrado hoje pela equipe do doutor Fábio, que fez um extraordinário trabalho, não é? Meteram, acho que, o pé na porta e livraram o rapaz. Pois não, Lucas Martins, mais uma vez, um ótimo trabalho aí da divisão anti-sequestro, porque eu repito, imagina a situação desse coitado desse cara não sabendo o que ia acontecer com ele, a família dele também não sabendo o que ia acontecer com ele, sequestrado aí, diz que numa casa que não levantava suspeita nenhuma, na beira do mar. Lucas Martins. Exatamente isso, Datena, uma operação interestadual para prender esses criminosos. Por quê? Os bandidos que faziam a negociação não ficaram aqui, eles foram para a Bahia, estavam em Feira de Santana justamente para despistar o trabalho da polícia, mas o pessoal da divisão anti-sequestro conseguiu descobrir essa artimanha e com a ajuda da polícia baiana prendeu primeiro 2 bandidos lá na Bahia e depois veio descendo mais um criminoso aqui em São Paulo e finalmente chegaram ao cativeiro para libertar esse rapaz, 33 anos, ele passou por aqui agora há pouco com o rosto coberto, a gente, é claro, respeitou o momento. Imagina o desespero que esse rapaz passou. Ele está aqui agora, vai ser ouvido. O cativeiro estava guardado por segurança no local lá? Devia ter alguém lá no cativeiro. 2 bandidos, eles foram trazidos aqui agora há pouco e havia outras pessoas, pelo menos uma mulher e mais um homem, que a polícia ainda investiga a participação deles. Eles vieram aqui, estão detidos nesse momento, essas outras 2 pessoas, uma mulher e também mais um homem, mas 2 criminosos, pelo menos, faziam sim a guarda do cativeiro, ficavam ali tomando conta do refém, sempre com ameaça, sempre com violência, né, Datena? Por enquanto, a informação que a gente tem é que esse empresário está bem, viu? Olha, parabéns à Polícia de São Paulo, ao DAS, ligado ao Garradop, chefiado pelo nosso brilhante Nico. Meteram o pé na porta, não houve resistência dos bandidos, né, o Lucas? Não teve tiroteio nem nada. A menor possibilidade de resistência. A polícia chegou lá com uma grande estrutura, policiais fortemente armados, nenhuma chance para esses bandidos reagirem. Eu não sei qual dessas casas se é a Verde, ou se qual é. Mas o que eu sei é que é o seguinte, é um lugar paradisíaco, bem na beira do mar ali, não é? Um dia lindo, fazendo um dia lindo lá na Baixada Santista, que, aliás, o nosso litoral brasileiro é inigualável. Que casa que é dessas daí do vídeo, hein, Lucas Martins?
Aquela laranjinha ali, na realidade, esse laranja é de dentro da casa. O portão é vazado e era ali verde. que esses criminosos mantinham esse rapaz. É verde por fora ali, aquela casa. Quem é que vai imaginar que Não, é do lado dessa verde. Bom, quem é que vai imaginar que tem um cara no cativeiro bem na beira do mar ali, lá da frente? Que coisa impressionante, não? Coisa impressionante. Já tem imagem dos marginais que estavam fazendo a segurança do cativeiro e também, não sei se tem dos caras presos aí. Mas a divisão do DAS, veja aí o DAS chegando com os bandidos. Visão Antissequestro de São Paulo, doutor Fábio chefiando. Vamos ouvir o Lucas. Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Atena, trazendo os sequestradores que foram presos em Mongaguá, no litoral paulista. Eram eles que vigiavam a vítima no cativeiro, o empresário, proprietário de uma casa de câmbio aqui na capital. Eles foram identificados pela polícia depois de prender os criminosos que faziam a negociação em Feira de Santana, na Bahia. Tem outro chegando aqui, ele está com o rosto coberto, a gente não sabe exatamente o motivo, a polícia vai fazendo a averiguação de quem que efetivamente participou dessa ação criminosa. Os criminosos exigiam $80 mil para a libertação do empresário. Olha, essa mulher teria participado do sequestro, estava lá guardando o cativeiro. A vítima apareceu ali com o rosto todo coberto. Os caras queriam R$500 mil, velho. R$500 mil, é mole ou não? E aí os caras que estavam guardando o cativeiro, os suspeitos do crime aí, que estavam guardando o cativeiro. Eu repito, sequestro é considerado crime hediondo, mas os nossos legisladores lá atrás resolveram amenizar a pena e agora tem progressão de pena. Para sequestrador, como para violentador, pedófilo, não devia ter progresso de pena de jeito nenhum. Não devia ter saidinha e nem progressão de pena em hipótese nenhuma. Toma 20, toma 30 anos de cadeia, que fique os 20, 30 anos na cadeia. Não devia ter alívio para esses caras, de forma alguma devia ter alívio para esses caras. Você imagina o que sofreu aquele rapaz, um menino de 33 anos de idade, está no release da polícia o nome dele, mas nem vale a pena revelar. Muito triste o sequestro desse rapaz, deve ter sofrido uma barbaridade, sofreu, né, na mão de marginais, você não sabe se vai morrer ou se vai ficar vivo. E a família, então? Desesperada para tentar conseguir dinheiro, pagar esses caras. Ô Lucas, a família imediatamente entrou em contato com a polícia depois que ele foi sequestrado ou não? Entrou sim, da Atena, a divisão anti-sequestro acompanhou todo o trabalho, fez toda a negociação, estava sempre junto da família. Primeiro detalhe, isso é muito importante a gente falar, porque fazia muito tempo que eu não ouvia falar de sequestro, né? Não sei nem quantas pessoas têm sequestradas em São Paulo nesse momento, o Lucas vai dizer na sequência se é que ele tem esse dado, mas a primeira coisa que o bandido fala é para você, em hipótese nenhuma, entrar em contato com a polícia, senão a vítima morre. Se você não entrar em contato com a polícia, há uma grande chance da vítima morrer. Tá? Então, entre em contato com a polícia. Entre mesmo em contato com a polícia, porque senão eles, negociando com você, eles acabam matando a vítima. Normalmente é isso que acontece. Bota a polícia no meio, porque senão a coisa fica difícil. Tem quantos sequestrados em São Paulo? A gente tem esse número, Lucas? Não tem essa informação da Atena. Daqui a pouquinho o delegado diretor aqui, o Fábio Caipira, vai descer, ele deve trazer essa informação. Tomara que não seja muita gente sequestrada e tomara que essa modalidade não volte muito. Eu tenho certeza que não vai se criar, viu? Não vai se criar, porque se é o Fábio Caipira que está à testa do negócio, se não é não, Débora, está sob o comando dele, né? Está sob o comando dele. Esse é do Nico, então não é o doutor Fábio Caipira, não. O doutor Fábio não é o doutor Fábio Caipira. O doutor Fábio Caipira é aquele que prende um a cada 2 minutos. Esse aí é o Garradop. O Garradop está sob comando do nosso grande Nico. Bom, são 2 extraordinários delegados, né? É o que eu venho falando aí durante toda a semana.